Olá pessoal, tudo bem? Treino em Foco, Vida de Atleta. Nossa série que foi um grande sucesso, eu falo foi um grande sucesso porque a gente estava um bom tempo sem fazer novas gravações, trazer novos atletas para apresentar para vocês e contar um pouco da história desses atletas. E hoje eu estou aqui com o Carlos Eduardo Campigoto, tudo bem? Olá João, tudo bem? Certo. Nós vamos aqui entrevistar então um atleta estreante no bodybuilder, que na verdade não é tão estreante assim, estreante numa modalidade, né, Eduardo? A gente vai conversar um pouquinho com o Eduardo aqui e contar um pouco da vida de atleta, da vida de profissional e também dentro dessa vida de profissional, o dono de academia. Como é que ele consegue conciliar vários fatores e também fazer um treinamento de ponta e ser um atleta de elite dentro da categoria do fisiculturismo. Então, o programa de hoje, como uma forma de reestreia do Treino em Foco Vida de Atleta, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom, pessoal, como eu já descrevi na chamada do vídeo, a gente está aqui com o Carlos Eduardo e a gente vai entrevistar ele, que é um atleta de bodybuilding. A gente pode começar, Eduardo, falando um pouquinho do teu ingresso na educação física, né? Tu é formado em educação física, Sim. Um pouquinho dessa história aí, né? Então, me formei em educação física aqui na FURB, tive aula com o João também, e antes de terminar a própria graduação, eu já iniciei a pós-graduação, também fazendo um link lá em Balneário, né, com a pós-graduação que o João era o coordenador. E logo em seguida eu já comecei a atuar na área como personal trainer. Depois de um ano mais ou menos, um ano e meio trabalhando como personal, eu consegui entrar na sociedade de uma academia e me tornei sócio proprietário. E eu consegui então mais ligado nessa área e consegui conciliar um pouco melhor a minha rotina de treino com dieta e ter um foco maior dentro do objetivo de ser atleta, porque durante a graduação, aquela fase mais complicada, fica muito difícil, né, pela falta de tempo e os outros compromissos que você tem. Então, ali quando eu entrei na academia, que eu me tornei um membro, eu consegui dar uma alavancada na minha carreira como atleta. Focar um pouco mais, né? Na verdade a tua história, né, Eduardo, ela não é tão diferente como de outros ex-acadêmicos que terminam o curso de educação física, vão abrir uma academia ou passam a incorporar uma academia ou trabalhar numa academia e aí começam também a trabalhar ou atuar como atletas, né, na modalidade. Então a história é meio coincidente com algumas histórias parecidas, porque é a carreira do profissional da educação física, né? Mas aqui no Vida de Atleta a gente pediu para que o Eduardo comentasse rapidamente um histórico dele rápido, mas principalmente para a gente começar a entrar na questão do atleta, né? E como é que foi a tua inserção? Quando que partiu essa vontade, Eduardo, de tu iniciar uma carreira como atleta dentro da modalidade do fisiculturismo? Como é que nasceu isso? Então, isso nasceu da vontade de pôr em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade e já em seguida na pós-graduação, e comecei a levar aquele conteúdo técnico para dentro da sala de musculação, onde comecei a ficar bem instigado e controlar todas as variáveis do treino para tentar ter um maior rendimento. E aquilo foi começando a me deixar cada vez mais intrigado, porque às vezes dá algum conflito com a literatura, às vezes você consegue encaixar, às vezes não, e aí aquilo foi me deixando cada vez mais curioso. E o fato também de ter sido magro durante muito tempo sempre me motivou a continuar na musculação. Então fui somando tudo isso e no final das contas, quando você vê, você está envolvido, está inserido, você pensa em treino o dia todo, pensa em dieta o dia todo, você quer atingir o seu melhor e assim, aquilo vai tomando conta da sua vida e aí tu vai conciliando a musculação com o trabalho, com a família, e quando você vê, você está totalmente inserido dentro desse meio e não tem como ser diferente, não tem como você querer seguir uma carreira de fisiculturista se você não está de cabeça mergulhado ali naquilo. Tem que ser, se o seu trabalho é o primeiro lugar na sua vida, o fisiculturismo tem que ser o primeiro junto, tem que estar empatado. Ele não pode ser o terceiro ou quarto item, ele tem que estar na ponta. Você tem que dar um jeito de conciliar tudo isso, senão há quanto tempo, Eduardo, que tu teve essa imersão no meio, assim, com essa vontade de realmente começar, quando se deu por conta, já estava inserido, mas há quanto tempo, a partir da data de hoje, fazendo uma regressiva, assim, há quanto tempo tu está inserido na modalidade? Então, minha primeira competição foi em 2013, então faz mais ou menos uns 2 anos assim que eu direcionei para a competição. Até então eu treinava na musculação, não tão séria, dieta não era tão séria, mas estava sempre fazendo. E de 2 anos para cá eu coloquei isso como um objetivo mesmo, aonde que eu comecei a botar prioridade na minha vida
como prioridade a musculação. Sim, e tu teve, então, mas tu estreou numa outra categoria. Estrei numa outra categoria, que normalmente é uma categoria de entrada, que é a Men's Physique, né? Os atletas vão de bermuda, é um shape mais suave, não tão agressivo. E agora, né, eu tive um sonho de ir para o culturismo clássico, onde o membro inferior também é muito solicitado, então era um ponto muito fraco que eu tinha, e justamente esse ponto fraco me instigou a melhorar para conseguir me enquadrar em outra categoria, e não me conformar com aquele ponto fraco e vou competir sempre naquela categoria. Não, pensei, eu vou mudar o que eu tenho de pior. Justamente, foi o desafio. Pensei, eu vou pegar o que eu tenho de pior e tentar fazer o melhor. Então estou no meio do caminho. Acho que está indo no lugar certo. O pessoal que está nos assistindo vai ver que nós gravamos um pouco dos bastidores das avaliações que eu fiz com o Eduardo e algumas poses dele. Então, conforme a gente vai conversando, vocês vão vendo na tela também aparecendo algumas questões da avaliação e das poses também dele. E hoje nós nos encontramos aqui nessa gravação, é uma terça-feira, e o Eduardo está competindo no próximo sábado agora. Sim. Né? Então nós estamos bem próximo à competição. E como é que está essa preparação agora, Eduardo, para a competição de sábado? Essa preparação ela é realmente muito intensa. Às vezes as pessoas perguntam como é que é, você começa a contar, as pessoas já falam, mas coisa de maluco. Tu é maluco, não, para que você faz isso e tal. A gente diz, é que não tem outra saída, né? Não tem outro meio. Algo Eu vou pedir para o Eduardo comentar dois aspectos nutricionais que ele falou aqui, do número de ovos lá e do chocolate, que antes da gente fazer a gravação a gente estava conversando um pouco. E são duas coisas que eu acho que impressionam bastante as pessoas, né? Sim. Então, para esse campeonato, que é em maio, eu comecei a preparação bem séria da dieta, mais ou menos dia 15 de janeiro. Ali, depois que passou a virada do ano, eu venho treinando forte, mas na virada do ano, Natal, a gente vai conciliando. Segunda semana de janeiro, comecei 100% na dieta. Então, são mais ou menos 4 meses sem um quadrado de chocolate, sem comer meia fatia de pão, sem comer um prato de macarrão, nada. Né? Uma dieta bem restrita, focada para aquele objetivo. Qual que era a outra pergunta? Número de ovos. Número de ovos. Então, a dieta do competidor, ela tem um nível de proteína assim que com certeza... lembra aquilo que eu te falei da literatura e os conflitos, né? Que tem alguns dados aí que falam em alguns índices, mas para o fisiculturismo não funciona na prática, né? Então, assim, ovos por dia são 20, né? Então são 600 ovos por mês. Durante 4 meses foram 2.000 e tantos ovos aí que eu comi só nesses 4 meses, né? Separados em porções diárias e tal, mas isso constando apenas 2 das 6 refeições. Então as outras proteínas, né, que advêm do frango e da tilápia principalmente, vão somar aí mais 1,5 kg por dia, então são mais ou menos de 45 a 50 quilos de carne branca e 600 ovos por mês. Uns dados bem interessantes, né? Então, álcool nem se fala, né? Já estou nem lembro a última vez que eu bebi um álcool, então você tem que se privar e seguir aquele caminho para ter o resultado. Tem que ter o foco no teu objetivo, né? Exatamente. E é uma coisa que o pessoal que está nos assistindo, acho que vai ter uma compreensão também, ou começar a pensar, há um investimento financeiro também nisso, né? Além do investimento pessoal para toda essa questão da dieta e treino, né? Sim. Organização do cronograma diário de trabalho e de atleta, há um investimento financeiro que é razoável, grande nisso aí, né? Sim, acho que fruto de toda a dedicação, né, que eu tive de estar fazendo a faculdade, já começar a pós-graduação, sempre estudando muito, aí entrei na área, já comecei a ter uma ascendente com cliente de personal, e isso me proporcionou a comprar uma parte da sociedade da empresa, e a coisa foi indo, e eu consegui me financeiramente com isso, né? Eu moro sozinho, tenho minha esposa, não tenho ajuda de ninguém. E patrocínio tu não tens? Patrocínio eu consegui nos últimos 3 meses de uma loja de suplementos que me dá uma parte. Qual é o nome da loja? A loja Nossa Forma, né, que se comprometeu a me ajudar durante a preparação, tá me ajudando bastante, mas assim, não é 100%, mas já ajuda muito, porque nesse ponto qualquer coisa que vier é muito importante, né? Você começa a economizar de todos os lados para aquilo, então é um investimento financeiro muito alto com o teu corpo, então assim, se você se dedica tanto, gasta tanto, daí as pessoas não conseguem entender às vezes, por que tu não sai um dia, não bebe e tal, daí eu penso, tudo que eu estou fazendo, ninguém nem imagina o que é, eu vou jogar fora por causa de um evento social, né? Então assim, tu tem que estar focado, pelo menos até o dia D, que é o dia da competição. Depois dá para dar uma falaste agora, Eduardo, um negócio interessante da gente tocar no teu aspecto, como é que tu percebe isso, a questão do convívio social, né? Que em algumas situações é um pouco restritiva, principalmente quando a pessoa vai para um barzinho, para uma balada,
tu, em função do teu treinamento, não te dá o prazer, é o luxo de poder quebrar aquela rotina que tu vem fazendo. Isso tem te causado algum empecilho social, ou tu gerencia bem isso? Como é que é essa questão da rotina? De forma alguma isso tem me causado empecilho, até porque é meio que um divisor de águas. Nesse momento você vê quem é quem, né? Quem está do teu lado e quem não está. Porque você ter um amigo para sair numa balada, tomar cerveja, fumar um cigarro é a coisa mais fácil. Pega o telefone, liga aí, final de semana você junta um monte de gente. Agora, marcar um papo aqui com o João, com uma garrafinha de água mineral, interessado, preocupado com os teus assuntos, com uma amizade, isso já é diferente. Então, assim, o que é o social? Eu passo o dia inteiro dentro da academia, com 500, 600, 700 clientes, rodando, converso com todo mundo, todo dia todo interagindo com isso, contando a minha história. O dia todo, na verdade, eu tenho momentos, eu tenho interação social o dia todo. Eu chego à noite, o que eu quero? É descansar. Não tenho vontade nenhuma de pegar e sair para uma balada e me divertir, porque eu gosto do ferro, eu gosto do treino, aquilo me dá prazer. Tenho prazeres diários que vão me sustentando a ponto de eu não precisar, sexta-feira à noite é o dia D, o dia que eu tenho que sair para me divertir e descarregar o estresse. Não, eu amo o que eu faço, minha profissão foi o que eu escolhi, ser atleta, essa dificuldade toda que a gente passa da dieta, isso tudo faz parte do meu preenchimento social. Então, o que é o social, né, para cada um? Sim. Do meu ponto de vista, eu não tenho problema nenhum social. Perfeito, isso é bom colocar, porque às vezes até algumas pessoas que não são da área, vendo de fora, começam a lançar algumas críticas assim, sem conhecer um pouco, né? O preconceito é enorme. Então esses atletas aí, eles não têm nem convívio social. Bom, depende muito. Se para ti se divertir obrigatoriamente tem que sair no sábado à noite para balada e beber todas, ou tu pode ter divertimento e ações sociais ao longo do teu trabalho durante o dia, né? Então, eu identifico que a pessoa que é estressada durante a semana e tem que sair final de semana e beber, eu acho que isso é um ponto de fuga. Então ela na verdade teria que rever o conceito social dela, porque eu estou bem tranquilo com o meu. Por isso que eu acho que eu consigo fazer uma dieta tão restrita, porque não tem nenhum outro fator psicológico que me agrave a ponto de, meu Deus, hoje eu preciso comer uma barra de chocolate. Isso não acontece com o bodybuilder. Ele não pode se dar esse luxo. Ele tem que ter a mente muito centrada, entendeu? Então... E vamos tocar nesse assunto então, Eduardo, vamos aprofundar um pouquinho mais. Como é que é a questão de dieta para ti? Assim, foi muito difícil no começo, agora é mais tranquilo, ou sempre foi tranquilo? Então, ela é muito restritiva, depende do período do treinamento? Não, ela está restritiva há 4 meses, bem restritiva. Assim, como é que eu vou te dizer? Dizer que não tenho dificuldade é mentira, mas o meu sonho, o meu objetivo é muito maior do que a minha restrição. Então, se eu precisar... Lógico que não tem lógica, mas vamos dar um exemplo. Se eu precisar passar 7 dias comendo alface com limão, eu vou comer 7 dias alface com limão, se aquilo me der o troféu no palco. Não interessa o que vai me causar, porque toda a alimentação que eu faço, eu estou pensando no meu corpo. Eu não como uma batata, eu me imagino comendo um carboidrato de índice glicêmico controlado que vai entrar no meu glicogênio muscular e vai me ajudar no palco. Então eu como os nutrientes. O prazer da dieta você tem que conseguir controlar. Obviamente, né, se tu tiver uma mão boa na cozinha, fazer uma comida gostosa, lógico, é muito melhor. Mas você não pode ter a comida como um ponto de fuga. As pessoas, às vezes, elas querem emagrecer, elas querem crescer, só que elas não querem fazer a dieta. Elas não conseguem, então elas nunca vão chegar lá. Sabe? Assim, então, o que acontece? Eu não tenho dificuldade porque o meu objetivo é muito maior do que isso. A tua dieta ela é restritiva, ela é pesada, é dificultada, mas tu tem uma motivação muito maior, né? Sim. E você vê, a cada semana você vê o resultado, então te motiva a continuar. Se você sai no final de semana e bebe, come tudo errado, bota tudo a perder, você chega segunda, vê a diferença no corpo, negativa, e aí desmotiva. Aí pode ser que você não vai treinar direito, você já vai emendar uma outra refeição ruim na segunda, aí vai de ladeira abaixo. Então, no bodybuilding é 8 ou 80. Ou você vai o tempo todo na linear ali, ou não vai, ou não chega lá, não adianta, não tem milagre, é dedicação, esforço, isso aí. Não tem como treinar para ser o segundo ou terceiro colocado, né? Exatamente. Tem que treinar para o desempenho. E falando em treino, então, Eduardo, como é que são os teus treinamentos? Tu treina na Academia P5, né? Sim. Que tu é um dos donos lá, né? E lá que tu executa teus treinamentos. Sim. Assim. Isso acaba me facilitando porque, né, como proprietário, você tem a chave, você vai a hora que quer, o dia que quer, sábado, domingo, feriado. Eu treino normalmente, sábado, domingo, feriado são meus melhores momentos de treino, que são os únicos dias que eu consigo dormir mais de 8 horas, porque durante a semana nunca dá. Então eu aproveito esses dias para fazer os treinos mais intensos. E nos demais dias, logicamente, eu
faço na maior intensidade, mas o corpo não responde tão bem quanto aquele dia que você está descansado. Em função do sono de 8 horas não ser cumprido durante a semana? Sim, não, tem dias que é 4, né, são 4 horas de sono, 5, 6 no máximo. Diferença na capacidade de performance de treino? Sim. Sono é até um fator lógico. O cara que é profissional, ele, né, se eu pudesse, eu dormiria muito mais e me dedicaria só a isso, mas tem outros fatores, né, lógico. Empresa, clientes e família. Sim, aí tem toda a gestão fora a extra-atleta, né? Dono da academia, personal trainer, a família. Então, quer dizer, isso é legal a gente comentar para o pessoal que está nos assistindo também perceber que, claro, quando está lá no palco, as pessoas estão visualizando o atleta, né? Eduardo se apresentando. Agora, como é que é a gestão da vida de atleta com a vida de outras atividades extras, né? Como é que é esse gerenciamento? E tu, como um dono de academia, deve ter uma atividade muito grande junto com a de personal, porque são vários problemas para resolver no dia a dia, né? Sim. Então, quer dizer, um atleta que treina em torno de 4 horas por dia, mais ou menos, que tu, durante a semana, 4, 5 horas. Treino, que tu dorme. Às vezes 4, às vezes 6, mas nunca mais do que 7. Na melhor das hipóteses, 7 horas, mas muito raro. Isso tem um efeito bem negativo na capacidade de treino, né? Tem. Só que não tem como abraçar tudo, né? Então, assim, apesar de tudo isso, a gente ainda consegue chegar lá, né? Não gosto de ver isso como um empecilho, algo que me atrapalha. Eu vejo isso como mais um desafio e algo que me leva a querer chegar lá ainda mais longe, sabe? Perfeito. E pra gente ir encaminhando para o final da entrevista, Eduardo, como é que são tuas cargas de treino hoje, um período antes? Elas mudam muito? Tu trabalha muito com modificações em quilagem, tu trabalha mais com a questão de volume de treinamento por grupo muscular? Como é que é o teu treino? Você falar um pouquinho para o pessoal conhecer um pouquinho assim de cargas de treino. Então, ali no começo do ano, quando a gente iniciou a preparação, eu fazia o esquema de 2 dias de treino e 1 dia de off. E 0 treino aeróbio, né? Pela minha condição física de ser mais magro, o aeróbio não precisava fazer. Mesmo comendo, a minha dieta ela era constituída de 1 kg de carboidratos por dia, né? Mais toda a parte proteica. E mesmo assim eu tenho dificuldade de ganhar, né, gordura corporal. Então, para mim, foi bem fácil no começo, né? Porque eu tinha bastante energia. Então, treinava 2 dias, descansava 1, foi tranquilo. Deu para construir um volume legal. Conforme foi chegando perto da competição, a gente começou a fazer 3 dias de treino para 1 dia off. Então ali você já começa a sentir um pouquinho mais o desgaste e mais ou menos uns 20 ou 30 dias depois, que isso se deu mais ou menos assim, 1 mês antes da competição, além dos 3 treinos, eu comecei a inserir a parte de aeróbico, que no meu caso a opção foi fazer em jejum, né, antes de começar o dia, o aeróbio em jejum, 3 treinos e 1 off. O aeróbio era todo dia, o meu off tinha sempre aeróbio, então aeróbio 7 dias por semana e 3 treinos e 1 folga. Aí isso se deu até essa última semana, né? A última semana do pré-contest ela é bem complicada, assim, porque, claro, né, você já não dorme muito bem. Para mim fazer aeróbico em jejum, tem dias que eu tenho que acordar às 4 da manhã, porque eu começo a dar aula às 6, então 4h15 eu estou na rua fazendo 1 hora de caminhada, 5h15 volto para casa, tomo um banho, faço o desjejum, 6 horas estou trabalhando. Isso que eu vim de uma noite que eu trabalhei até às 10 no dia anterior. Então, assim, é bem deletério, a gente fica bem exausto. Então, nessa última semana, os treinos baixaram bastante a intensidade, as cargas mais leves, até, lógico, pela condição, nem que eu quisesse dar um gás, não tem. Até porque o trabalho já foi feito. Esses últimos 7 dias são só, eu estou esperando para chegar no palco, né? Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz dali para trás. Então, você vem num ascendente muito forte, aí começa a restringir dieta e aumentar o consumo calórico, o teu desempenho vai caindo. Então, é basicamente isso aí, para no final perder bastante gordura e ficar bem seco e mostrar qualidade no palco. Sim. E quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim, para o pessoal também ter essa noção, né? O tempo da sessão de treinamento. Então, o treino, por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de 1 hora, 1h10, 1h15, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então a gente vai pegando mais capacidade e tem que aumentar um pouco o volume. E para fazer a sessão completa,
você joga um treino um pouco maior, né? Tem na literatura ali de 40 a 45 minutos, mas assim, são os conflitos que eu trouxe da pós-graduação para a realidade, que antes eu respeitava sempre a treino 30, 40 minutos, 30, 40 minutos, e agora eu vim fazendo uma outra estratégia com volume bem maior. Com volume maior, só que daí a questão nutricional, suplementação, pré-treino, intratreino e pós-treino também eu acredito ter, né, me proporcionado levar essa sessão de treino um pouco maior. Então assim, mas é uma questão individual, né, para o meu perfil. Então, mas assim, o treino de perna é um caso à parte que durava mais de 1 hora, mas os outros grupos, normalmente em 50 minutos, 55, eu conseguia chegar nessa história. O intervalo que tu dá entre os exercícios, assim? Então, João, eu trabalho muito com assim, percepção? Empírico, tudo empírico, é percepção. Uma metodologia assim que eu não sigo o número de repetições. A quilagem, você vai me perguntar, a quilagem eu não sei, eu tenho a minha noção. Por intensidade, assim. Você trabalha com falha muscular total o tempo todo, né? Coloca ali determinada carga, vai até a falha. É lógico que eu não faço 40 repetições, muito menos 3. Tá ali na casa pode ser de 7 a 20, digamos, né? Mas é sempre buscando a falha total, porque o número ele não pode te limitar, fiz 14, é 14, não, de repente você pode ter, sei lá, fazer 17, ou fazer 20 ou 22, né? Enquanto o músculo é que vai dizer aonde você vai parar. E o intervalo é assim, guardou a barra, você tem a percepção de que não vai ficar 2 minutos, também nem 10 segundos. Então, tenho bem automatizado na minha cabeça um determinado intervalo que é o suficiente para mim repetir aquela série anterior, agregando um pouco de peso, porque depende das condições também que você dorme, se está bem condicionado. Tem dia que você agrega peso e vai. Tem dia que você tem que recuar porque não vai. Então, tu controlar assim, a carga com intervalo, com repetições, isso não vai funcionar porque a tua rotina não é. E tu individualiza isso por dia, como tu está te sentindo em função do descanso, da nutrição, sim, do dia anterior. Sim, tem dias que eu chego na academia, mais gás, tem dias que tá nem tomo pré-treino, nem nada, chego no gás e a coisa vai porque eu estou descansado e flui. Tem dias que eu penso, hoje vai ser uma guerra, vai ser complicado. Então, tu luta já com aquilo, tu dá todo o teu gás, tu sempre tem que dar o teu máximo, só que não vai. Não é porque você não quer, mas é porque a tua condição não permite. Então, os números nesse ponto, eles me atrapalham. Então, por isso que eu não uso. É muita percepção. E é muito feeling, muito conhecimento. Sabe? Você está executando um movimento, vou fazer um supino, mas pensando no meu peitoral. Exatamente no desenho da cinesiologia, o movimento biomecânico, o que está acontecendo, aonde que ele tem que ir e tal. É um negócio bem aprofundado, que mexe muito daí com neurocepção, né? Estímulo neural para o lugar certo. Recrutamento da fibra que tem que ser ativado. Isso é um negócio legal da gente colocar, principalmente hoje em dia que na internet o pessoal pega rotinas de treinamento de ex-atletas ou atletas que eles veem na internet, em vídeos no YouTube e aplicam assim. Tu está colocando o teu relato pessoal agora como atleta que tu individualiza um treino que já tem uma certa estrutura de programação, e eu falo certa estrutura porque o Eduardo acabou de colocar que a cada treino há um ajuste, né? Em função da capacidade que tu percebe de ti mesmo para treinar naquele dia. Sim, ele tem uma base, os exercícios são basicamente os mesmos, porém tem um ajuste de percepção. Não é um treino desorganizado, um treino... Não, um ajuste fino, é um né? treino bem detalhado, porém com um ajuste fino para que o número não te prenda a um fator que de repente vai te atrapalhar. Buscar o máximo a cada treino, dar o melhor de si em cada sessão de treino. treino. Com certeza. Esses são fatores legais da gente comentar, porque o pessoal tem essa noção também da carga de treino, embora a gente não está aqui discutindo exatamente quanto que cada carga, mas como tu organiza, e principalmente essa questão de individualização de carga de treino, principalmente por cada sessão de treinamento, né? E isso vai totalmente contrário ao que a gente vê muito hoje das pessoas procurando programas de treinamento prontos, séries prontas, elaboradas na internet para executar. São coisas totalmente inviáveis, né? Para ter uma produtividade assim. Não só, claro, pensando em bodybuilder, mas alguém que busque uma melhora da sua condição física, de uma forma geral, de uma estética corporal, de uma forma geral. Justamente. Agora você comentando isso, eu fiz um link lá com uma pergunta que tu me fez no começo, que o que me levou a buscar isso era justamente isso. O educador físico, se ele quer ser personal trainer, ele tem que treinar. Não adianta o cara que não tem um calinho na mão, nunca botou uma barra de agachamento nas costas, querer passar para o aluno alguma coisa que ele nunca sentiu. Não adianta, vai agregar muito valor. Eu tive uma ascendência muito grande. Enquanto mais eu treino, mais experiência eu treino, melhor vão ficando as aulas. Não adianta. Tanto que você pega ali, o cara pode ter
estudado muito, nunca treinou. Às vezes você pega um cara lá que treina há 20 anos, o cara vai dar aula para o rapaz que é pós-graduado, porque na musculação, na minha opinião, a prática é essencial. O educador físico personal, ele tem que puxar ferro, ele tem que pelo menos ter executado boa parte dos métodos de treino, sentido na pele, o que é uma fadiga, sabe? Não adianta você achar assim, agachamento, está na literatura lá, 30 segundos de intervalo. Aí você põe uma baita carga, cara, você executou, largou a barra em 30 segundos, você está morrendo ainda, não tem como, né? Naquele ponto ali, tu não vai conseguir executar daquela forma. Então, tu vai percebendo que, bom, para dar 30 segundos, de repente aquela carga não vai poder ser a repetição máxima, então vou baixar um pouco. Então, depende do momento da fase do treino que você quer trabalhar, mas sentindo na pele é bem diferente. Eu até expando essa tua percepção para todas as outras modalidades, né? A pessoa que já foi um ex-atleta, ela leva uma vantagem em uma relação a uma pessoa que não foi atleta em diferentes modalidades. Claro que o estudo e a dedicação do cara vai fazer ele crescer profissionalmente, mas se ele sentir na pele, como tu falou, então, por exemplo, a pessoa está discutindo uma acidose muscular, isso vai produzir um determinado grau de queda do pH e vai gerar acidose, mas ele nunca soube o que é, por exemplo, numa pista de atletismo, correr, dar um tiro de 400 metros e perceber o que é uma acidose. É uma situação entre tu comentar uma acidose só em base teórica, que não estou colocando que seria equivocado, mas não tem a vivência prática também, que quando um profissional vai comentar sobre uma acidose, que tem o conhecimento teórico, mas também demanda a vivência prática. Claro que cresce muito como informação para o atleta que está passando treino, para o cliente. Eu concordo em gênero, número e grau contigo nessas questões. E amplio não só para a questão do TRP da musculação, amplio também para várias outras questões da educação física, que a prática ela é essencial, a vivência ela é essencial, juntamente, claro, com o estudo teórico e entendimento. Nenhum nem o outro isolado, né? Sempre os dois caminhando junto. Muita teoria, está sempre atualizado, mas botar na prática. Aí você vai sentir na pele o que um artigo ou outro quer dizer e tal. E um artigo ele pega médias, né, Eduardo? Como a gente começava muito na pós, né? Tu trabalha com média e desvio padrão. Quando tu vai trabalhar com o atleta, Eduardo, tu está trabalhando com um indivíduo em específico. Tu não está trabalhando com uma média e nem com um desvio padrão associado àquilo ali. Então a gente tem que saber fazer essas leituras também dos artigos. Essas são orientações que contribuem. Agora, quando vai trabalhar com um atleta em específico, é o atleta em específico. Não é uma média de performance, nem um desvio padrão daquela média de performance, né? É por isso que normalmente os treinadores são os caras que vivenciaram. Aí eles vão lá, vou treinar o João. Ele vai olhar para você, já vai saber mais ou menos como te encaminhar. Porque não é uma média, é individualizada. Pô, o João é um cara assim, ele não vai ser powerlifting, não adianta, né? E às vezes pega um artigo que buscou um monte de gente, misturou tudo ali, saiu uma média. Aquilo serve para o estudo como científico. Uma referência, mas sai raciocinar o assunto. Não é aplicável para todo mundo. Quando você entra a fundo no alto rendimento, aí a ciência dá bastante conflito, né? Porque é bem complicado assim. Até acho que melhor nem abrangir alguma coisa aqui, porque pode dar muita repercussão. Mas vale a pena uma discussão mais elaborada, bem mais embaixo. Situação, né? O buraco é bem mais embaixo. Eduardo, perfeito, quero te agradecer muito aí por ter cedido o teu tempo, né, e vir dar essa entrevista aqui para nós do Treino em Foco, para a gente reabrir essa série do Treino em Foco Vida de Atleta. Eu acho que para os seguidores do Treino em Foco que assistiram e conseguiram conhecer um pouco mais do atleta Eduardo, tu quer dar algum link, algum perfil teu no Face, alguma coisa assim para o pessoal, não sei se tu tem alguma mídia social. Se alguém quiser me seguir para acompanhar essa rotina, né, da minha competição de atleta, vida profissional, no Instagram, @DudaTreinador. Perfeito. Eduardo, muito obrigado, valeu mesmo. O Treino em Foco, eu particularmente agradeço muito, Eduardo, já conheço o Eduardo há um bom tempo, acompanho já há algum tempo também esse teu desenvolvimento acadêmico, profissional e agora de atleta, e te agradeço realmente muito aí pela gentileza de ceder teu tempo e contribuir com a gente aqui no Treino em Foco. Espero que o seguidor do Treino em Foco tenha gostado e a gente se encontra nas próximas postagens do Treino em Foco e numa próxima postagem, agora seguindo também postagens mais sistemáticas sobre diferentes atletas em diferentes modalidades esportivas, contando um pouco da sua vida, como é a vida de atleta, como é a vida de fora também da vida de atleta, como conciliar essas questões, como a gente fez hoje aqui com o Eduardo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima postagem. E quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim, para o pessoal também ter essa noção, né? O tempo da sessão de treinamento. Então, o treino... Por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de 1 hora, 1h10, 1h15, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então a gente vai pegando uma